Olá, meus amigos. Oi. Boa noite. Estou aqui fazendo uns últimos ajustes para a gente começar. Quem tiver aí na área, me diz se tá bom o som, por favor. Por gentileza, se tiver alguém já na área. Emília, se você estiver por aí. Oi, Gisele, tudo bem? Bacana. Tá bom o som? Tá de boa altura aí? Me dá um toque aí, Gisele, se tiver a altura, por favor. Heloísa? Isso, tá bom? O som tá bom? Boa noite, Emília. Tá bom o som aí? Ótimo, está ótimo, né? Então tá bom. Então, ótimo, muito bom. Então vamos começar a nossa live de hoje, que é o nosso tema Auto-perdão, um caminho para a libertação, tá certo? Vamos então fazer a nossa prece inicial, rapidinho, e a gente vai falar sobre o tema. Vamos fechar os olhos um pouquinho. Sinta-se confortável aí onde você está. Respira fundo e solta. Respira fundo mais uma vez e solta. E mais uma vez, respira fundo e solta. Isso, para oxigenar mais o nosso cérebro. Aí a gente vai se aquietar e ficar mais calmo. Vamos agradecer a Deus pela grande oportunidade, a santa oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje, mesmo que à distância, mas estamos em coração juntos, para que a gente possa dissertar algumas palavras que possa confortar o teu coração. Assim como eu também estou confortando o meu coração. Cada um fazendo a sua parte é o suficiente. Paz e luz aos nossos corações e que a gente consiga desenvolver tudo aquilo que precisa desenvolver na Terra. E em agradecimento a Deus, nós vamos falando e fazendo aquilo que precisamos fazer. Ou seja, os nossos objetivos, atingi-los, para que a gente possa acertar a nossa alma, a alma aqui na Terra, tá certo? Paz e luz ao teu coração. Vamos voltando agora, vamos abrindo os olhos, vamos ver quem está chegando. Oi, Emília, tá bom? O som tá ótimo, muito bem. Muito bom. Bom, então hoje vamos falar do perdão ou do auto-perdão, né? Tudo tem uma origem nessa vida. Por exemplo, nós somos imortais, mas não somos eternos. Quer dizer, a gente vai ser eterno porque não vai morrer. Nós vamos desencarnar e vamos continuar vivos em espírito. Eterno é Deus, porque Deus é incriado. Imaginemos assim, Deus não foi criado. Ele sempre existiu. Veja que interessante isso. E essa é uma pergunta que ninguém responde, nem os benfeitores respondem essa pergunta. Como que Deus surgiu? Não cabe a nós, não existe essa resposta em ninguém. Vejam que interessante. Mas, como tivemos um princípio, um princípio ativo, até a gente chegar aonde nós estamos agora, no reino hominal, levou-se milhões e milhões e milhões de anos. Vejam que interessante. Nas reencarnações são centenas e centenas e centenas, né? Mas do princípio ativo, desde o nosso início até chegar aqui agora, já são milhões e milhões de anos.
com centenas dessas reencarnações para que a gente possa aperfeiçoar o espírito. Então nós somos imortais nesse sentido, nós não morremos. A gente termina o nosso ciclo aqui, sabemos disso, e enquanto estamos vivos, vamos amar a nós mesmos, vamos trabalhar no nosso ser, vamos ajudar as pessoas a desenvolver o seu ser. É isso que nós precisamos. Cada qual fazer a sua parte. Se eu faço a minha parte e você faz a sua parte, é como Madre Teresa de Calcutá diz, eu sou apenas um grãozinho de areia nesse oceano. Imagine trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de grãozinhos vão formar a praia, vão formar todo o mar lá embaixo. A areia do mar, vejam que de grão em grão. Mas esse grãozinho é importante para Deus. Eu sou um grãozinho, você também. Por isso que Chico Xavier, humildemente, ele disse, eu sou um cisco de Deus. Olha que maravilha, ser um cisco de Deus é um privilégio que nós temos. Então, é muito importante a gente se sentir bem. Para isso, de acordo com o tema que eu trouxe, nós vamos ter que trabalhar bastante agora, vamos ter esses minutos que nós temos, trabalhar bastante nesse tema, que é o auto-perdão. Eu frisei bem o auto-perdão para a nossa libertação. É um caminho. Existem vários caminhos. O caminho da consciência. Existem vários caminhos. Mas vamos falar hoje especificamente do auto-perdão. Em primeiro lugar, vamos ver o que significa perdão. A palavra perdão vem do grego, com H, perduas, literalmente quer dizer deixa assim, ou deixa ir. Deixa ir, deixa para lá, deixa passar. Isso significa perdoar literalmente o que está escrito na tradução. Entretanto, o que é o auto-perdão? É eu perdoar aquilo que eu fiz, ou eu senti uma perda, ou alguém que me ofendeu, seja lá o que for. Então, nós precisamos perdoar aquela pessoa. Antes de perdoar aquela pessoa, eu preciso me perdoar. Porque se eu não me perdoar, eu não conseguirei perdoar aquela pessoa, ou aquela situação que você passou. Uma mágoa de alguém te magoou profundamente. Na verdade, você não está perdoando ela, você não está perdoando a si mesmo. Por isso que o auto-perdão, que é perdoar a si mesmo, é muito importante. Então, vamos ver isso com calma. Como é que eu me perdoo? Primeiro, quando eu reconheço se errei, se eu deixei de fazer alguma coisa, se eu faltei com alguma coisa. Por que aquela pessoa me agrediu verbalmente, talvez? Por que eu fui enganado, surrupiado, uma série de coisas? E isso cria uma condenação de si mesmo. Nós não aceitamos o que se passa conosco. Vejam isso. É difícil, é muito sutil, nós não percebemos, a gente só sente a mágoa, a raiva, o rancor, o ódio de algo ou alguém que fez algo ou deixou de fazer ou te prejudicou. E a gente não para pensar por que aconteceu isso. Nós temos as leis, causa e efeito, isso fala-se lá no capítulo 4 do Evangelho, causas anteriores das aflições. De repente você recebeu, de alguma forma, pela balança da justiça divina, você recebeu algo para que você queimasse, desintegrasse aquela energética do passado longínquo. Esse passado somos nós que fizemos, coisa de 500 anos, 400 anos, 3, 4, 5, 10 reencarnações passadas. Então é muito importante você verificar a possibilidade por que você passou pelo que você passou, passa pelo que passa. Um emprego que perdeu, um ente querido que foi embora. E muitas vezes estamos nos condenando.
e não percebemos que estamos nos condenando. Então é preciso primeiro parar de condenar. Quando você se conscientiza, por que aconteceu aquela situação? Aí vamos buscar essa causa anterior. Aí você diz, mas eu não sei do passado, 3, 4 reencarnações, eu não sei. Claro que não sabe, talvez você não saiba mesmo, ninguém sabe, é difícil saber. Uma ou outra reencarnação durante o período da minha vida aqui nessa existência, eu pedi aos benfeitores e eles me mostraram, e isso me ajudou muito. Mas isso por causa da minha clarividência. Eu utilizei esse meio. Então, se você não sabe, se você não consegue ver, verifica a possibilidade do que você está passando hoje. É muito importante isso. Você verificar o que se passa com você. Por que você está deste jeito? Então, algum exemplo você pode me dar? Um marido que está chateando você, uma mulher, os filhos, ou o emprego, ou o teu trabalho lá, o seu emprego, o seu trabalho, né? O seu chefe, amigos, situações sentimentais que não dão certo, são tantas coisas. Verifica a possibilidade que muitas vezes o melindre se instalou dentro de nós e a gente emana essa energia, essa energética para fora e a gente não percebe. Mas a outra pessoa percebe. E aí já quer cair fora, porque tem as leis de ação e reação. Eu chamo de a lei de ação e reação é o imediato. Você agiu desse jeito e teve uma reação. Já as causas e efeitos são demoradas. Muitas vezes as causas são anteriores e vai demorar 2, 3 reencarnações para sanar. Mas nessa existência você também pode sanar. Veja que interessante. Aquela mulher hemorrágica que ela, vamos colocar assim mais modernamente, ela menstruava o tempo todo. E as mulheres sabem que quando menstrua, são as impurezas do organismo que é soltado pelo sangue naquele período, né? Claro que vocês sabem. E ela sangrava direto. Então ela tinha tanta fé, mas tanta fé em Jesus, porque ela, imagine assim, não tinha hoje os modernos processos, né, que tem hoje para se colocar para a mulher, né? O que acontecia? Ela põe um pano, colocava o pano e logo ficava sangrando, e as pessoas percebiam isso. E aquilo era muito chato para ela, e ela não conseguia viver direito. Então a fé dela era tão grande, mas tão grande, que ela foi atrás de Jesus. E no meio daquele alvoroço de tanta gente que estava ali, Jesus disse, alguém me tocou. E um dos apóstolos disse, mestre, mas todo mundo está te tocando? Todo mundo está te empurrando, jogando para cá, agarrando você, segurando ali, segurando aqui nas suas vestes? E ele disse, mas de mim saiu virtude. Ele quis dizer, alguém tocou Jesus, não fisicamente, somente, mas tocou Jesus pelas vestes, tocou Jesus no coração, e isso ele percebeu, pela sensibilidade mediúnica espiritual que Jesus tinha. E no tocar, a fé dela era tão grande que ela conseguiu sarar. Vale dizer que essas impurezas também já vêm vindo de outras existências. Aconteceu comigo da minha terapia quântica que eu faço. Uma moça também estava acontecendo algo parecido, ela não parava de menstruar. É uma coisa rara quase. Segundo ela mesma, com os estudos que ela fazia. E inclusive com os médicos. E o que acontecia? Eu disse, você está expurgando energias negativas o suficiente para que você se purifique. Mas até quando eu vou ficar assim? Eu falei, até aí eu já não sei. Eu não posso te dar um diagnóstico e dizer daqui 2 semanas, 1 semana. Como está a sua fé? Vamos trabalhar nela, vamos orar para Deus. E depois de 1 mês e meio, ela conseguiu estabilizar. Veja que levou um tempo. Mas ela tinha bastante fé. Então, o que acontecia com estas pessoas, e por que eu disse esses 2 exemplos? Se condenava o tempo todo.
Por que eu sou assim? Por que eu tenho que passar por isso? As outras pessoas não passam, e por que eu passo? E olhem, entre aspas, graças a Deus elas estavam passando, porque estavam expurgando, sabe lá Deus, as energias que elas carregavam. Então, o que acontece com a gente? Vou pedir licença para tomar uma aguinha. O que acontece com essas pessoas? Se condenam. Esse é o tema nosso. Auto-perdão. Porque algo acontecia com ela que era horrível, sair na rua sangrando e caindo, pingando no chão. Ela se condenava porque a tendência do ser humano é negativar aquilo que está acontecendo consigo mesmo. Vejam isso. Eu peguei esse exemplo só. Imagine quando você está vivendo marido e mulher ou afins, não importa. Ou até com os filhos, e você não consegue trabalhar, você não consegue desenvolver uma aptidão, você não consegue desenvolver alguma coisa que tire aquele sufoco. Vejam isso. Um sufoco porque tem que aguentar pessoas, porque tem que... Não, nós não temos que falar, eu preciso aguentar. Não, nós temos que trabalhar para que a gente trabalhar adequadamente com estas pessoas. Que pode ser o marido, pode ser a mulher, pode ser os filhos, pode ser lá no serviço. As suas insatisfações. Muitas vezes somos insatisfeitos porque queremos melhorar a nossa condição financeira, ou então adquirir aquele emprego, ou então aquele relacionamento que não está dando certo, ou alguém que precisa de um relacionamento e não consegue encontrar ninguém. Tudo isso é preciso ser avaliado. É preciso enxergar isso para que a gente possa trabalhar. Eu estou vendo pessoas escrever aqui, mas não sei se estão pedindo para... Depois eu vejo se tem perguntas, tá? É preciso que você avalie com calma por que você está passando o que você está passando. Se você está passando algo bom, agradeça a Deus. Está indo bem, você está trabalhando, nós estamos aí há 7 meses para 8, já se bobear, já estamos aí final de dezembro, passando essa pandemia, sabe lá Deus quando vai voltar mais ou menos o normal, um outro normal. Então, perdão, é preciso que a gente enxergue por que estamos fazendo isso para que a gente pare de se condenar. Quando a gente não se condena, a gente automaticamente para de se condenar, paramos para perdoar. Paul McCartney, que foi dos Beatles, né, todos conhecem, essa é uma história verídica. Ele disse que sonhou com a mãe dele tinha desencarnado, e ele viu, provavelmente foi um sonho, que ele foi no plano espiritual e conversou nitidamente com sua mãe. E ele descreveu essa história. Ele disse, mãe, eu não me conformo de você ter partido. E ela disse, filho, deixa assim. Deixa assim. O que vai fazer? Chegou meu tempo, a minha hora chegou. Nós sabemos, nós espírita, você que não é espírita talvez, mas saiba que existe o ciclo. Ninguém vai embora por causa do Covid-19, não. Vai porque o ciclo chegou. E outros que não vão por causa da Covid-19, vão por outros motivos. É uma realidade isso na nossa vida. Precisamos despertar isso. E ele dizia, mas eu não queria que fosse assim. Mas ela disse, não tem como. Chegou meu tempo, acabou, deixa assim. E ele fez uma música chamada Let It Be, Let It Be. O que quer dizer Let It Be? Deixa assim. Quer dizer, deixa ir, deixa do jeito que está, porque você não pode mudar nada. Há coisas da sua vida que você não pode mudar. Você pode modificar pensamentos. O seu temperamento, você pode dar uma trabalhada melhor. Você está muito intolerante, começa a ter mais tolerância, isso é treino. Você está muito impaciente, começa a ter mais paciência. Você precisa tomar uma decisão, então tome a decisão. Se você não tomar a decisão, fique avaliando a situação até você ter a coragem de dizer, eu vou conseguir. Olha, note que
Tudo tem uma solução. Tudo tem uma solução nessa vida. Mesmo a morte, entre aspas, a desencarnação, é uma solução. Havia pessoas pessoas que estavam praticamente para morrer no hospital, e Freud, que é o pai da psicanálise, ele descobriu que não eram pessoas que queriam morrer, que queriam se suicidar. Elas estavam já entregando seu espírito para Deus. E Freud que descobriu isso. Simplesmente ela dizia, a hora que chegar chegou, porque eu estou em paz, está tudo bem comigo. E logo em seguida desencarnava. E Freud percebeu isso. Há outras pessoas que já falam em suicídio, querem tirar a própria vida, mas elas não querem perder a vida, elas querem perder o sofrimento, querem parar com o sofrimento. E consequentemente perde a sua vida e tira a sua vida. Tudo isso aliado à condenação, autocondenação. Então, para a nossa libertação, é preciso que a gente consiga, pelo menos, enxergar e aceitar que nós somos seres ainda imperfeitos na Terra. Nós precisamos agora, ainda nesse momento, trabalhar na nossa personalidade, aperfeiçoar a nossa personalidade. Eu falo isso direto nos meus vídeos que eu ponho no meu canal, nas lives. Aperfeiçoe. Você estava muito de um jeito, hoje você pode diminuir aquele volume que estava dentro de você, mas é preciso reconhecer que você é uma pessoa que está tentando melhorar o seu ser. Veja que quando Jesus veio para a Terra, o que ele fazia? Ele veio veio reeducar as pessoas através do seu evangelho. Veja que interessante, reeducar, porque a educação deles era horrível. E note que de 2000 anos para cá, como estão as nossas reencarnações muito mais aperfeiçoadas, nosso intelecto é muito mais desenvolvido, a nossa inteligência é muito mais apurada, o gabedal de informações que nós temos é muito maior do que no tempo de Jesus. Não tem nem comparação. Então, hoje temos cabeça suficiente para raciocinar, por isso que a doutrina espírita tem aquele lema, fé inabalável é aquela que anda com a razão em todas as épocas da humanidade. Eu preciso ter fé em Deus, mas eu preciso ter fé em mim? Tem gente que me diz, eu tenho muita fé em Deus, mas eu não acredito em mim. Então você não tem fé em coisa nenhuma. Mentira. Eu preciso ter fé em Deus, mas preciso ter fé em mim, que eu sou capaz de curar, sou capaz de tirar essa autocondenação. E ela é sutil, repito. Nós nos condenamos o tempo todo. Por que eu fui fazer isso? Por que eu não fui falar com ela e falei à altura? Nossa, isso é uma autocondenação, é uma negação de si mesmo. Ao passo que maduramente nós podemos fazer, peraí, por que eu não falei? A circunstância não deu para falar, tá bom. Por que eu deixei de fazer aquilo? Porque talvez não deu. Não é desculpa, você está avaliando a sua situação. Aí você está se conscientizando daquilo que precisa para libertar-se. Nós não temos que ter a cabeça o tempo todo em conflitos. Não, nós temos que ter o discernimento, como diz Paulo de Tarso. Há vários dons. Dom da inteligência, dom da cura, dom do intelecto, dons da arte, mas o melhor dos dons é o dom do discernimento. Quando eu sei filtrar aquilo que se passa comigo, eu estou sabendo discernir, isso é correto, isso não é correto, eu tenho consciência de que posso prejudicar pessoas, então já não vou prejudicar. Veja que estamos fazendo um pequeno balanço psicológico aqui, para que a gente comece a ter um pequeno mecanismo de autodefesa. Se defender de quem? De si mesmo. Outro dia eu vi uma oração, é a coisa mais fantástica que eu vi.
é a oração mais curta que eu vi na minha vida e tão sábia, com tanto discernimento e sabedoria. A oração é assim: Senhor, defendei-me, protegei-me de mim mesmo. Amém. Vejam, Senhor, protegei-me de mim mesmo. Olha, pediu para Deus proteger ele, dele mesmo. Veja a capacidade dessa pessoa que escreveu isso. Proteger de si mesmo, porque nós o tempo todo nos condenamos. Isso é a libertação. Pare de se condenar, você estará se perdoando. Certa feita, Gandhi foi consultado e disseram: você vai perdoar aquela pessoa? Porque ela falou muita bobagem para você. Ele disse: não, eu não vou perdoar. Nossa, por que, Gandhi? Porque eu não me ofendi. Veja que interessante. Gandhi não se ofendeu, ela disse um monte de coisa. Se não tocou o coração dele, se ele não é aquilo, por que ele esquentou a cabeça? Mas nós, meu Deus, como a gente esquenta, somos muito ofendíveis. Qualquer coisa nos ofendemos. Eu não vou dar chance para ela. Aquele drama que fazemos muitas vezes. E quando isso vem a psicologia moderna dizer que quando algo toca teu coração, é porque uma verdade fluiu dentro de você, saiu algo de você, e você não aceita. Olha a palavra aceitação como ela é muito importante. Aceite o que se passa com você, mas trabalhe em você. Perdoar você é não se condenar, como eu disse. Pare de se condenar. Vá trabalhar na sua fé com uma mulher hemorrágica, com aquela moça também, que também estava com esse problema da menstruação. É preciso que a gente comece a ter uma sacada, sabe? Como se tivesse assim um insight. O que se passa comigo? Estou bem, não estou? Está tudo bem, não está? Isso aqui está legal, isso aqui não está? Fazer um balanço. Tranquilo, tranquila, na boa, sem se maltratar. Nós precisamos disso, nós precisamos dessas palavras encorajadoras. Tocar lá na lata, ir lá até o fim, lá no fundo da tua alma. Porque a nossa presente reencarnação, muitas vezes já passamos 10 anos e não fizemos nada para melhorar. Só algumas coisas que fizemos aí materiais e olhe lá. E nós precisamos melhorar a nossa moral. A palavra moral vem do latim mores, quer dizer costume. Como você está acostumado a viver, como você está acostumado a trabalhar, a falar com as pessoas. Essa mudança toda que a gente teve que fazer, eu tive que mudar coisas do trabalho, situações, nós não estamos fazendo mais palestras presenciais, estamos aqui fazendo a live, graças a Deus, olha aí. Como que eu me adapto? Eu sei como eu me adapto a situações novas. Então venho me preparando e passo isso para as pessoas nas lives. Venho fazendo experimentos comigo mesmo, tanto da parte moral como da parte psicológica. Se isso não está me prejudicando ou prejudicando pessoas. Alguém já falou assim para mim: mas tem que ser tudo certinho. Claro que não. O que é tudo certinho? Eu nem sei. Para mim pode ser certo, para você errado, para você pode ser errado e para mim certo. São escala de valores que nós temos. Cada um tem o seu valor, cada um tem a sua maneira de ser, de ver, de enxergar a vida. Jesus veio trazer um parâmetro de entendimento que é o Evangelho, a Boa Nova. Agora, se você sabe seguir ou não, tudo bem. Você tem que ver a problemática que se passa no teu coração. Se é falta de fé, vamos ver lá a fé. Se é porque você condena as pessoas, ou você não perdoa as pessoas porque se condena. Então vamos ver por que você se pune. A autocondenação é uma punição. E quem é que sai sempre perdendo? Somos nós. Somos nós que sempre saímos perdendo. Você, quando fica com raiva de alguém, pare para pensar nisso que eu vou falar agora. Quando você fica com raiva de alguém, com ódio de alguém porque alguém te disse algo, fez algo que você não gostou,
Você não está atingindo aquela pessoa. Só se ela for uma telepata, com uma mediunidade muito aberta, ela vai captar algo de você. Mas logo ela vai dar um jeito de sair fora. Quem se pune é você. Quem sente é você. Quem tenta se vingar, quando vai se vingar, já está se vingando, já está destilando o ódio, que é o veneno, e já está experimentando o veneno. Talvez a outra pessoa nem sabe que você existe, nem liga se você é vivo ou não. Mas quem se condena é que toma o seu veneno. E é isso que acontece com pessoas que com o tempo vai se psicossomatizando, passando para o corpo. Já recebi tantas pessoas com fibromialgia, que são dores pelo corpo inteiro. Não é fácil ter fibromialgia, porque as dores começam em todas as partes. Mais de 18 pontos que existem, que nós podemos estudar isso, e muitas pessoas se apresentam com mais de 25, não dá para acreditar. Por que isso? Porque o seu emocional está abalado. Existem estudos de pessoas com mais de 100 anos que vivem em alguns lugares, principalmente no Japão, em uma cidade do Japão. Pessoas que vivem a 110, 112 e fazem exercício, ainda sorri. Nossa, foram lá tentar descobrir qual é o segredo da longevidade. O emocional equilibrado. Vejam isso. É isso que eles falam. Emocionalmente nós estamos em equilíbrio. E o ódio e a raiva das pessoas, eu nem tenho mais isso, nem sei o que é isso. E alguém te fez alguma coisa, muitos já fizeram tanta coisa, já prejudicou, roubou, fez tanta coisa. E deixaram para lá. Veja que perdão quer dizer deixa ir, deixa para lá, deixa fluir. Porque esta pessoa que ofendeu, que fez algo, também ela causou, vai ter os seus efeitos. O que nós não podemos é agravar a nossa situação. Uma vez uma senhora procurou Chico Xavier, dizendo: eu tenho um sócio que ele me faz muita coisa errada, ele me engana, ele forja isso, ele faz aquilo, e eu tenho um ódio dele. E o Chico falava para ela: você precisa perdoá-la. Mas ele me fez isso, me fez aquilo. Nossa, ela falou: você precisa perdoar ele, minha filha. Mas ele me fez mais isso e mais aquilo, e você precisa perdoar. Lá para a 7ª, 8ª vez, a mulher disse: Chico, eu não aguento mais você falar que eu preciso perdoar, mas eu sou obrigada a ter amizade com ele. Então, olha surpreendentemente o que Chico falou: não, você não tem que ter amizade com ele. Você precisa tirar o ódio do coração em relação a ele. Quanto a ficar perto dele, a ter amizade ou sociedade, já criou-se um laço negativo. E neste caso, você não tem mais que ficar perto dele. Mas tirar o ódio, a raiva, o melindre, tudo, mágoas, tudo que em relação a ele. Porque quem está fazendo isso, quem está sendo prejudicado é você. Você é a única pessoa que está sendo prejudicada. Olha só que interessante. E você é que vai sofrer as consequências. Então eu não preciso ter mais amizade com isso, já está me aliviando. Ela falou: não, você não é obrigado, é incompatibilidade de gênero. Assim como tem marido e mulher, ou namorado, lá que seja. Não tem mais afinidade um com o outro. Não tem. Acabou. Esgotou. Ah, mas e o karma do passado? Se acabou, esgotou um com o outro, cada um vai para um lado. Ou tentam se acertar. Eu já vi casais, depois um cedeu para o outro, no bom sentido, não no sentido de ser capacho, e deu certo. E eles voltaram porque se gostavam, mas quando acabou mesmo, acabou. Então, isso é um exemplo de deixa ir. É o perdão. Parei de me condenar, então a minha libertação vem em seguida. Essa minha libertação é que vai melhorar o meu ser. Alguém fez alguma pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta? Aqui eu não estou vendo aqui, deixa eu ver se alguém fez pergunta. Ninguém perguntou. Alguém quer fazer alguma pergunta? Falta ainda uns 10 minutinhos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos lá. Se alguém quiser fazer, eu estou aqui ainda olhando.
Tem 10 minutinhos ainda, tá? Muito bom. Ainda ninguém. Então, meus queridos amigos e amigas, irmãos em Cristo aqui na Terra, é difícil muitas vezes viver aquilo que falamos, mas eu procuro viver aquilo que eu falo para não ser hipócrita. E muitas vezes eu erro, muitas vezes eu escorrego, mas eu não tenho vergonha de falar. Mas o que tem de bom é que eu já sei que eu retifico os caminhos que eu estou vendo que está acontecendo. Eu tomo providências, pode até às vezes demorar, sou ser humano. Veja que até Jesus, o nosso grande mestre, disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Vejam isso, está nos evangelhos. O que significa afasta esse cálice? Tira essa coisa ruim que vai vir para mim. Mas em seguida, ele sentiu que ele tinha que dar a sua força para as pessoas e deixar como se fosse um verdadeiro depoimento para que a posteridade, que somos nós, reencarnantes de 2000 anos para cá, fôssemos aperfeiçoando o nosso ser. Então, ele quase se arrependeu e disse: que se faça a sua vontade. Vejam isso, Jesus, afasta de mim esse cálice. Hoje nós não precisamos mais falar, pedir para Deus: afasta de mim esse cálice. Nós podemos falar sim: Senhor, me dá forças, que eu consiga enfrentar, que eu consiga discernir, que eu consiga desenvolver o meu ser para que eu possa melhorar a minha capacidade de aptidões. E vale dizer que eu sempre falo isso nas lives: não me importa a tua idade cronológica. Não importa se é jovenzinho ou já está com mais idade, não importa. O que importa é a tua idade mental, a tua jovialidade mental, a tua renovação dos pensamentos. Essa live que nós fazemos, outros amigos, companheiros que fazem as lives, é tudo para um alerta para que a gente possa melhorar o nosso ser. Deixa eu ver se ela fez uma pergunta. Não, ela só pôs um... Então, tolerância e o perdão sem culpa, né? Isso. Ninguém é culpado. Obrigado, Neide, pela essa colocação. Ninguém é culpado de nada, mas nós somos 100% responsáveis pelo que nós falamos e fazemos, à exceção das criancinhas, né? Claro. Vejam isso. Nós somos responsáveis. Agora, eu me culpar... Não, eu não me culpo de mais nada, eu me responsabilizo. Aquilo que aconteceu comigo ontem, meu Deus, pronto, já vai se condenar? Não, eu sou responsável, eu vou pedir desculpa, eu vou lá retificar, e aí você põe em dia os seus pensamentos, então você começa a trabalhar na culpa. Alguém te ofendeu, disse algo, muitas vezes eu já recebi pessoas que falavam para mim que o marido ou a mulher lá, tanto faz, falou umas coisas lá que ela não gostou, ele não gostou, e tinha uma mágoa profunda. Quanto tempo isso? Mês, 2 meses. Nossa, tudo isso, Aí, conversando com eles, eu descobri que 5, 6 meses atrás ela também tinha feito a mesma coisa. E agora, ele ou ela, o marido, que seja a mulher, guardou isso para si e jogou na cara dela. Quer dizer, nós machucamos os outros, que se dane-se, não estou nem aí. Agora, quando os outros falam coisas para nós nos magoamos. Eu fui ferido. Veja o drama. Vocês acham que está certo isso? Não somos mais criancinhas. Somos adultos. E nós aqui que estamos aqui ouvindo a live, né? Estamos aqui ao vivo, estamos lutando para melhorar, para aperfeiçoar a nossa vida, sem demagogia, sem hipocrisia. É isso mesmo, nós precisamos, não temos obrigação, mas temos o dever de aperfeiçoar a nossa vida. Relacionamentos, em relação a dinheiro, em relação a homem e mulher, a sexualidade, se estiver te atrapalhando,
Tudo isso é preciso colocar em pauta. Se nós, entre aspas, que somos espírita, e algumas pessoas ou várias estão nos vendo, nos ouvindo, que não são espíritas, mas não importa, ser humano, faça o balanço diário. Eu faço esse balanço. Lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é a melhor maneira de se viver. E quem respondeu foi Santo Agostinho. Faça como o profeta, como o filósofo da antiguidade falou, que foi Sócrates, 400 anos antes de Jesus. Conhece-te a ti mesmo, que a verdade vos libertará. A verdade sobre você. Veja que interessante. Ou faça como eu. Terminei a noite, eu me sento na cama e vejo o que é que eu fiz de bom ou ruim. Eu, desde manhã, prejudiquei alguém? Falei coisas que não devia? Esse aqui eu falei, então amanhã eu peço desculpa. Esse aqui eu vou dar um jeito de acertar alguma coisa de negócio. Seja lá o que for, eu adoro fazer isso, eu faço um balanço. Eu chego e começo a pensar, o que eu fiz, o que eu não fiz? Nossa, isso aqui eu estava esquecendo, mas amanhã eu vou retificar. E tem dado certo, mas isso é treino, já venho fazendo há muitos anos. Tem que aplicar, meus amigos, tem que aplicar. Não basta só a teoria é maravilhoso, você escuta, acha bonitinho, é legal, escreveu, está tudo certo, nossa, cada mensagem maravilhosa. E chega lá no dia seguinte e você não sabe como lidar com a tua vida. Então, parar de se condenar, parar de se culpar, e sim renovar o teu ser. Primeira pergunta que você faz para si mesmo: por que que esta pessoa está me ofendendo? Por que que eu estou passando por essa situação? Por que isso está se passando comigo, Senhor? Se nós espíritas já sabemos que tem as leis de causa e efeito, como falamos, são os efeitos que você está sofrendo de uma causa anterior. Essa causa pode ser a nossa imaturidade, e não importa a nossa idade. É isso que nós precisamos ver, os nossos relacionamentos, as coisas que nós vivemos, como vivemos, é muito importante. Isso parece meio moralista, né? Meio moralismo. Não é não, é fato, é vida. Nós precisamos viver assim, trabalhando, observando, não reparando nos defeitos das pessoas, como isso é fácil de fazer, mas observando, trabalhando da melhor maneira possível. Jesus, quando veio para a Terra, ele sabia que tinha a vida futura. Na verdade, todo esse evangelho dele foi para a vida futura. De 2000 para cá, do Marco Zero, para as reencarnações, como eu disse. Porque naquele tempo era difícil, os povos eram escravizados, as pessoas, os anticorpos eram muito frágeis, as pessoas morriam mais cedo. Hoje nós temos uma longevidade muito maior. Olha só. Então, meus queridos amigos, ninguém quer fazer perguntinha? Vamos encerrar então. Falta 2, 3 minutinhos. Vamos encerrar aí a nossa live. Eu vou pedir para vocês, quem não entrou ainda no meu canal, por favor, entra lá, Amor e Consciência, e se inscreva. E toca o sininho para receber novos conteúdos. Ainda hoje eu vou postar mais um vídeo. Tá bom, gente? E fala lá para os seus amigos, tá? A nossa live de hoje, como de outras pessoas, é simplesmente dar um toque para que você melhore a sua vida. Algo que toque o seu coração. As lives são simples, não tem nada fantástico que vai salvar a tua vida, nada disso, é bobagem. O que importa é que você consiga se conscientizar, no caso hoje falando sobre o perdão, quer dizer, auto-perdão, é um caminho para a nossa libertação, tá bom? Um beijo no coração, tá bom? Vamos fazer agora a nossa prece de final, para que a gente possa ter um restante de noite maravilhoso, tá bom? Eu convido vocês a fechar os olhos, só mais alguns instantes. Senhor, gratidão por permitir que tenhamos feito essa live,
e que as pessoas tenham absorvido de tal forma que possam ajudá-las. Esse é o grande propósito da nossa vida. Ajudar uns aos outros. Talvez eu tenha falado algo que tocou seu coração e amanhã você pode falar outras coisas parecidas que vá tocar o coração de outras pessoas. Tudo está numa simplicidade, Senhor. A vida é simples. Não temos que sofisticar em nada. Não há necessidade, não há nenhuma razão. Só queremos sofisticar porque muitas vezes a gente quer modificar algo em nós que precisamos aceitar aquilo que é e depois trabalhar no que é o ser. Aí sim. Já temos essa orientação interior, Senhor. O que precisamos mais é força cada vez mais, coragem, para que a gente possa enfrentar tudo aquilo que precisamos enfrentar. Paz e luz aos nossos corações. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Tchau, gente. Um beijo.